Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br. Agência localizada Rua João Aldi, número 140, Centro Sequilho. Oi, meninas e meninos! Mais uma semana, olha só que legal o assunto de hoje. Lembra que eu falei pra vocês que o assunto ia ser bem legal? Olha quem tá aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o quê? Sexo anal. Uia! Vai ser quente. Aguarda um minutinho, eu volto já. Então, gente, quando o assunto é sexo, né? Todo mundo fala, uau, vamos falar sobre sexo, aquele tabu, aquela coisa arada toda, que daí nós vamos comentar sobre um assunto bem legal que dá pra falar, né? Muito discutido ainda. É, muito discutido. Mas, ó só, quando o assunto é sexo, a gente precisa primeiro o quê, doutor? Respeitar, né? Se respeitar, respeitar o seu parceiro, ser muito verdadeiro nas suas intenções, tá? Não vem com aquela assim, é só uma colocadinha e depois vem aquela coisa, né, que pelo amor de Deus, né? Então, gente, ó, hoje o assunto é legal, é sério, mas nós vamos falar de uma forma assim, bem assim, descontraída, né? Sexo anal. Fala pra gente, é legal, não é legal, é importante, não é importante? O que você diria como ginecologista? Nas palestras, companheira Valéria, eu sempre falo o seguinte: querem fazer sexo anal? Fiquem tranquilos, porque conforme você mesmo ratificou, é um tema ainda sobre vários tabus. O que eu sempre falo em relação à medicina e sexualidade. Na medicina, o próprio colega, o próprio médico vai colocar vários empecilhos no sexo anal. Porém, na sexualidade, há uma liberação, né? Dependendo do casal, sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, manual, é tudo liberado. Então, o sexo anal hoje, nós temos que ter algumas orientações a vocês. Na sexualidade, é permitido. No casal que faz a prática do sexo anal e se dão bem, é um prazer a mais entre os dois. Tá, mas vamos conversar agora, porque, gente, todo mundo sabe que intestino é um lugar de saída. É um lugar onde é contaminado por muitas bactérias, tem muitas coisas que não combina, né? Então vamos lá. Vamos começar com a higiene. Por que a higiene? Porque existem pessoas que gostam de ficar brincando na frente e atrás, na frente e atrás, na frente e atrás, na frente e atrás, e não pode ficar brincando na frente e atrás, né? Tem que existir uma higiene. Fala pra gente sobre essa higiene. Vamos começar por aí, né? Muita gente já ouviu falar de chuca, né? Chuca, na realidade, elas estão fazendo uma limpeza um pouco exagerada antes do sexo anal. Na realidade, chuca nada mais é do que a lavagem intestinal, o enteroclisma, né? Lavagem com um chuveirinho, com mangueirinha. Então, na realidade, tudo em excesso faz mal. Essa lavagem zelosa previamente ao sexo anal também vai descolonizar todo o grupo da flora bacteriana do sexo anal. No ânus existem bactérias, que essas bactérias também ajudam na reabsorção de alimento, de proteínas, ou seja, é muito importante. O que nós hoje preconizamos é que, previamente à lavagem do sexo anal, é que esvazia o intestino fisiologicamente e a lavagem é simplesmente com o dedo e sabonete. Pronto, somente isso.
A famosa Xuca, que a gente hoje vê muito pela internet, hoje nós desaconselhamos porque ela vai desprovir toda a colônia da flora bacteriana nessa parte do reto em relação à importância de absorção e funcionamento delas. Lembrando que o reto tem, na realidade, 17 centímetros. Aí, outra coisa, o reto não é reto, tá, gente? Fala sobre a anatomia, porque é muito importante, porque o ânus, ele tem 2 esfíncter. O reto não é reto. Tem muita gente que usa anestésico e isso pode dar um problema muito sério. Então seria interessante as pessoas saberem também sobre esse assunto. Por isso que nós colocamos o sexo anal na sexualidade é liberado, porém nós temos que dar algumas orientações como precauções. Na realidade, o reto ele tem uma angulação, por isso que, por pior que seja, há posições mais favoráveis e menos desfavoráveis em relação à penetração do sexo anal, justamente por essa anatomia. Né? Qual seria? A pior posição para o sexo anal é a posição ereta, é a posição dos dois em pés, justamente pela anatomia do reto. Na realidade, há uma pressão maior na entrada do pênis nessa posição, né? E que pode favorecer lacerações e principalmente fissuras. Lembrando que o que a companheira Valéria disse é uma verdade. A vagina é muito lubrificada nessa fase. O ânus não é lubrificado. Nem um pouco, né? Então tem aquele famoso ditado que aqui só entra, só sai, não entra. É justamente em relação a isso. Existem várias alternativas que nós vemos na prática que estão colocando para dar uma lubrificada no ânus. Manteiga, óleo de cozinha, cremes faciais, não. Né? Não pode, vaselina, gente. Nem pensar que a vaselina, o composto da vaselina é petróleo. Isso, momentaneamente, pode dar uma sensação de lubrificação, mas depois vem o ressecamento. E a melhor maneira de lubrificação seria justamente gel à base de água, somente isso. Existem géis à base de água próprio para sexo anal. Gente, tem que prestar atenção nisso. Isso é saúde. Quer fazer um sexo gostoso? Tudo bem, mas você tem que respeitar os seus limites e o limite da anatomia do corpo também. Não adianta você querer fazer coisa que o seu corpo não vai entender. E por que não usar o anestésico? Tem um porquê disso tudo. Sim, o anestésico a paciente realmente não vai sentir a alto processo de dor, né? Porém, esse não sentir ao processador que dá margem de mais lacerações, mais fissuras durante o coito anal. E é justamente essa repercussão que ela vai ver depois com o anestésico local acabar seu efeito, como dor e principalmente sangramento. O que você falou realmente foi uma coisa muito importante. Há 2 esfíncteres anais. O externo, que é controlado conscientemente, nós fazemos esse controle. E o interno, que é a base movida a nível do sistema nervoso central. Por isso que a prática número 1, antes de realizar o sexo anal, é justamente o sistema emocional. O modo, a preparação e principalmente a tranquilidade da paciente. Se a paciente ainda estiver muito tensa, esse sexo anal não vai ser legal, vai ser doloroso. Não vai entrar nem uma agulha. Exatamente. O poder do esfíncter em relação à contração é muito grande. Então, por que eu estou falando isso daí? Porque assim, eu estava pesquisando, estava lendo, né? Demora de 40 segundos a 1 minuto da resposta. Primeiro esfíncter, tudo bem, liberou. O segundo esfíncter, como é uma liberação do sistema nervoso central, demora de 40 segundos a 1 minuto para que haja essa liberação. Só que tem outra coisa, tem que colocar, aguardar, esperar o ok, mas se for com muita sede ao pote, trava e daí vai ter que começar tudo de novo. Então, não é tão simples assim. Mas vamos aproveitar que a gente está nesse daí. Todo mundo fala que de virgindade, né? Vamos pegar a nossa conversa de bastidor? Explica pra gente, virgindade engloba só sexo vaginal ou engloba o todo? Hoje, o que nós estamos vendo com jovens é justamente isso. Aquele pensamento que não fazem sexo, porém, elas são virgens, né? E hoje, os relacionamentos são cada vez mais precoces.
a mulher pode não ter o sexo vaginal, o rompimento do ímen, mas hoje elas atuam com bastante praticidade o sexo oral, sexo manual e principalmente o sexo anal. Numa das palestras, companheira Valéria, uma ouvinte até levantou a mão, dizendo que ela era virgem e se fizesse sexo anal como ela faz 2 vezes por semana, se fazia mal. Então, no contexto da mocidade, se nós colocarmos como virgindade somente a perda do ímen, elas estão certas. Porém, a sexualidade é mais complexa, né? Então, ela já atua ativamente nas relações sexuais, principalmente coito anal. Porém, ela ainda se considera virgem. Tá, então, meninas, virgem é assim, uma situação, tá? Não é o dar isso, o dar aquilo, falando bem assim, né? Dar isso, dar aquilo, fazer sexo de uma forma ou de outra. É um contexto, é toda toda a sexualidade envolvida. Mas vai ter muito mais no próximo bloco. Aguarda um minutinho, o assunto vai começar a ficar picante. Espera aí. Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br. Agência localizada Rua João Aldi, número 140, Centro Sequilho. Gente, voltamos, estamos aqui com o Dr. Paulo, ele está falando sobre um assunto muito legal, sexo anal, e vamos agora continuar com vamos começar a apimentar um pouquinho mais. A gente estava falando também, né, na hora do intervalo, sobre o sexo anal, sobre as terminações nervosas, onde os homens sentem maior, né, sensação. Explica pra gente, explica. Eu ia falar besteira, mas eu vou ficar quieta. O conteúdo dos programas da Valéria é muito rico, porque ela pesquisa, ela estuda, ela sabe bem o que fala, né? Na realidade, é nesse ponto que lembra que na sexualidade o homem sempre tem mais vantagem. O homem consegue ficar excitado em segundos, a mulher precisa daquele período de carícias, 30 a 40 minutos. E no sexo anal, particularmente, somente o homem tem um orgasmo, né? Então, na realidade, a mulher, quando faz o sexo anal, ela precisa fazer concomitantemente, através das terminações nervosas, um estímulo constante no clítoris também. Uhum. O ponto G do homem, ele está localizado justamente dentro do ânus. Por isso que estimula o ânus, estimula a próstata e o homem consegue ter orgasmo. É isso que eu ia falar para você, né? Que se tinha a ver com a próstata. Aí realmente, por isso que o exame de próstata é feito pelas vias anais, né? Então é permitido, na realidade, conforme nós até falamos na última palestra sobre bullying, sobre agora ficar questionando gêneros, né? Raças principalmente, e justamente nessa palestra que foi colocado sobre os gêneros em relação ao prazer do homoafetivo masculino. Eles têm realmente orgasmo, né? Então, na realidade, precisamos, antes, um casal hétero, ter esses 40 minutos de carícias, principalmente perto do orifício anal. Nunca deixar antecipar a ponto da parceira não estar tranquila, completamente relaxada, senão, por mais que ela queira fazer o sexo anal, pelo trauma, vai ser muito difícil ela tentar a segunda vez. Então tá, agora nós vamos entrar num assunto assim, ó. Tá chegando o carnaval, certo? Preservativo. Os meninos, as meninas acham que dá para usar o mesmo preservativo. Gente, explica.
porque é muito sério isso. As infecções, fala um pouquinho, só um pouquinho assim sobre as infecções que podem surgir, né? Para não deixar aquele pessoal desse jeito, né? Mas explica direitinho, por favor. Há um pensamento que no carnaval tudo é permitido, é impressionante. O beijo é permitido, as relações esporádicas são permitidos, tudo baseado é carnaval. Hoje nós vemos em pacientes que fizeram uso do mesmo preservativo em relação ao sexo anal e depois do sexo vaginal, quando nós colhermos a cultura vaginal, vai estar presente bactérias do ânus na vagina. Se no ânus essas bactérias elas cursam bem com um meio seco, imagina essas bactérias entrando no canal vaginal, que é quente e úmido. Nossa Senhora. Então, há muito grupo de pacientes que elas referem, nossa, doutor Paulo, parece que eu estou fazendo fezes pela vagina, porque o odor do Enterococcus fecalis, que vive bem no ânus, começa a proliferar no meio vaginal. Aí é o odor semelhante a fezes, corrimento, ou seja, é um montante de preocupações, conforme já discutido os programas anteriores. Lembrando que da vagina as bactérias vão tudo para o útero, para a trompa e para o ovário. Gente, é sério então, isso. No carnaval, mesmo esses campeonatos que há, eu beijei tantos meninos, eu beijei tantas meninas. Lembra que as infecções sexualmente também é contagioso através da boca, gengiva, orofaringe e língua. Nós temos hoje casos de HPV na cavidade bucal. Pois é, gente, é muito interessante, sabe? É legal fazer sexo? Nossa, é uma delícia, é muito gostoso. Mas você tem que ter o quê? Você tem que tomar cuidado com o teu corpo. O teu corpo é o teu templo. Eu sempre falo o seguinte, o nosso corpo é o nosso templo. Se você é a nossa casa, né, a nossa primeira casa. Se a gente não respeita a nossa casa, ninguém vai respeitar. Se você não pôr limites na sua casa, ninguém vai ter limites. Então, é aquela coisa, tudo tem que ser voltado para o que você se sente bem. Agora, vamos falar uma coisinha que é polêmica, né? Abstinência sexual em adolescente. Sei que é uma coisa que está assim, mas só vamos só falar um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que os hormônios dos jovens estão à flor da pele. Mas tem algumas coisas que eles podem fazer para evitar certas coisas. Já falamos várias vezes sobre isso, anticonceptivo, sobre um monte de coisa. Fala mais alguma coisa. A gente também é rico, o nosso bastidor é rico de informação. Então, tudo isso ajuda na hora de fazer o programa. Então, é sempre uma caixa de surpresa o nosso programa, nunca é aquela coisa certinha, né? Então, fala pra gente um pouquinho. Hoje nós lidamos, inclusive, o nosso clube, o Rotary, nós lidamos muito com adolescentes. E nós tentamos exercer o espírito de liderança entre esses jovens. E nesse espírito de liderança também está incluído o quê? O autocuidado com o próprio corpo, né? O nosso governo atual muito bem preocupado com o número de taxas de adolescentes já na primeira gravidez. Só para vocês terem uma ideia, com essa liberação sexual, o Brasil hoje é campeão da América do Sul, campeão das Américas e campeão do mundo em relação à gravidez e adolescência. A nossa ministra Damares, muito corretamente, ela quis implementar nessa campanha que vocês já devem ter visto, abstinência sexual entre os jovens. O nosso governo fez uma outra maneira muito mais inteligente. Primeiro, curtam a adolescência, depois vocês vão curtir a gravidez. E justamente nisso é um reforço para o preservativo, para a camisinha, para os vários métodos para evitar filhos e também está incluso, óbvio, a abstinência sexual, né? Então, juntando esse tripé de fatores, mais uma vez, medicação, camisinha e o melhor momento de ter a relação sexual com proteção, diminuir a taxa de gravidez nas adolescentes, diminuir a taxa de infecções sexualmente transmissíveis que está num estágio hoje incontrolável. Isso daí tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que esses assuntos, vocês já perceberam, né? Eu gosto de falar sobre assuntos variados com o Paulo, assuntos que são de uma certa forma um pouco de tabu. Tem que tirar esse tabu de lado.
Tudo é permitido desde que você tenha consciência do que você está fazendo. Justo. Tudo tem que ser consciente e de livre, né, acordo. Tudo junto. Nada assim, eu quero fazer, você tem que fazer e boa. Não existe isso numa relação sexual, seja ela qual for. Se a mulher não se sente à vontade, ela não precisa fazer. Se o homem não se sente à vontade, não importa se está junto, se tá homem com homem, mulher com mulher, homem mulher, não importa, por causa que a gente sabe que existe essas diferenças. Então, gente, tem que prestar muita atenção. Paulo, tem mais alguma coisa assim importante, alguma coisa que você quer ressaltar nessa... Por causa que você é ginecologista. Tudo bem que a parte anal é outro, mas como você tem contato com muitas mulheres, elas levam para você algumas informações, algumas dores, algumas coisas que você pode até falar, se você quiser, está aberto para você falar no programa. E esse tema é muito atual porque muitas pacientes têm o desejo, têm a intenção de realizar para complementar o seu prazer sexual com o seu parceiro, o sexo anal. E é justamente esse tabu que hoje estamos desmitificando. Existem hoje posições mais seguras, existe hoje a higiene prévia, o uso do preservativo sempre, o momento e a parte emocional de tranquilidade em relação a isso, para que vocês possam usufruir dentro da sexualidade o prazer do sexo manual, oral, vaginal e anal. Então, na sexualidade, nós vemos o casal como um todo. Se há prazer, se há um interesse, se há motivação, é permissível. Entenderam, gente? Olha só que legal, viu? Ó, eu falei que o assunto ia ser assim meio uia, mas foi assim até que tranquilo, né, Paulo? Tranquilo. É bem tranquilo, é tudo muito tranquilo. E todo mês é muito tranquilo. Né? Paulo, mais uma vez, mais um mês, eu te agradeço. Mês que vem é aniversário da TV. Da TV parabéns. Não, do programa Mulher, da TV. Parabéns, parabéns. Programa Mulher, 1 ano de programa. Excelente conteúdo, e você está me repassando os e-mails das dúvidas, né, das ouvintes em relação então, a isso. E é justamente isso. Eu que agradeço o momento sempre que você me presta mensal para poder compartilhar com a sua uma honra ter o nosso companheiro em relação aqui. a alguns tabus que ainda existem. E é uma honra, porque companheiro é companheiro, né? A outra coisa eu não vou falar. Eu juro que eu não vou falar. Paulo, é um prazer tê-lo comigo. Gente, é uma honra ter vocês me vendo, assistindo o nosso programa. É muito bacana. Mais uma semana, aguarda, semana que vem tem outro programa legal. Beijo a todos. Beijo, até a semana que vem. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. Está querendo curtir uma viagem e ainda não sabe para onde? Mundo Essia Viagens pode te ajudar. Entre agora mesmo no nosso site www.mundoessiaviagens.com.br. Agência localizada Rua João Aldi, número 140, Centro Sequilho.